Muito boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa, que, assim, sem falsa modéstia, né? Como eu tenho muitos amigos aqui, eu considero como se fosse a segunda casa espírita que eu trago no meu coração, é o Allan Kardec. Já fui socorrido aqui há muitos anos atrás, o pessoal não deve se lembrar de mim, mas todos nós temos tempos de maré cheia, né, de maré mansa e de maré brava, né? Então, quando eu precisei, esta casa estava aqui. É uma casa bastante antiga, não é? Eu também sou bastante antigo, então há alguns anos eu tive o socorro nessa casa. E, graças a Deus, conseguimos nos reestabelecer, nos erguer e tocar a vida, que é o mais importante. E hoje me pediram para falar sobre um assunto extremamente agradável, falar sobre o Evangelho. Abordar o Evangelho no sentido de ele ser uma fonte de alegria e de esperança para todos nós. E nós vamos começar então com a questão da palavra, não é? A etimologia da palavra, o nascedouro dela, de onde que ela vem. Evangelho é uma palavra que vem do grego, evangelium, que significa literalmente boa nova ou boa notícia. Então, quando se deu esse nome aos escritos de Marcos, Mateus, Lucas e João, a intenção era para que todo aquele que pegasse esses escritos para ler, quando os pegasse, estivesse em suas mãos uma boa notícia. Que ele tomasse aquilo como uma boa notícia. E do que é que trata o Evangelho? Qual é a boa notícia que o Evangelho veio nos trazer? O Evangelho, que foi colocado na Bíblia, como nós a conhecemos, não é? Ele vem nos trazer, basicamente, a história de um missionário. A história de um espírito, o espírito de maior hierarquia, que já esteve conosco, do qual nós tivemos o prazer de privar da companhia em nosso planeta. Conhecido como Jesus de Nazaré, conhecido como Jesus Cristo. Eles nos apresentam, os evangelhos e os evangelistas que escreveram, né? Eles vêm nos apresentar nuances da vida de Jesus. É importante, ou é de somenos importância, nós sabermos que o evangelho escrito por Mateus, Lucas, Marcos e João, eles não eram discípulos direto do Cristo. Os evangelhos foram escritos, calcula-se, lá pelo ano 70 e 100 depois de Cristo. Então foram histórias que foram passando de boca a boca, daqueles cristãos que viveram com Jesus, dos discípulos diretos de Jesus, e foram sendo levadas de pai para filho na comunidade, aquele boca a boca. E de repente alguém falou, mas isso não pode ficar só assim, sendo contado dessa forma. Então, alguns que conseguiam escrever, porque naquele tempo a escrita não era fácil como é hoje, né? A gente vai ali, compra uma folha de sulfite, um lápis e sai escrevendo. Naquele tempo você tinha que ter papiro, tinha que ter tinta, tinha que ter os locais para escrever, e era tudo muito caro. Mas quem tinha esta possibilidade escrevia. Nós temos diversos evangelhos que são chamados de apócrifos, que não foram colocados na Bíblia, como nós a conhecemos. No entanto, uma opinião minha, eu creio que o que deveria estar colocado, foi colocado.
Porque não é possível que Jesus, esse divino mensageiro de Deus, e Deus, esse Pai de infinita sabedoria, deixasse de fora um evangelho que fosse sumamente necessário para nós. Então quero crer que o que é necessário está na Bíblia. Porque se a Bíblia não foi escrita diretamente por Deus, ela segue uma organização que é criada por Deus e criada por Jesus. Como tudo na terra, como toda a nossa vida, como todas as histórias, seguem uma organização maior. Dessa forma, os evangelistas então vieram contar a história desse missionário. E aqui eu já faço um parêntese. Para nós, que tratamos do Evangelho pelo seu lado moral, no campo moral do Evangelho, com a maior profundidade, só por isso já devemos nos alegrar. Porque existem, em sua maioria, irmãos nossos que ainda veem Jesus Cristo como um mero herói de uma religião. E não como esse espírito amoroso, esse espírito sublime, que por imensa caridade do seu coração, veio até nós, colocando-se na nossa posição, ele que já não precisava mais disto. Então nós que já conhecemos o Evangelho, e que vemos no Evangelho algo mais do que uma mera história de um herói, de uma religião, que reconhecemos em Jesus um professor que contava histórias, não é? Que nós chamamos de parábola. Um professor que veio nos ensinar e nos mostrar que Deus é o infinito amor e a infinita bondade, e que nada acontece sem a permissão, nos informando que tudo está sob sua direção e sua coordenação. Nós que já entendemos o Evangelho desta forma, já podemos nos alegrar. Dessa forma, os evangelistas, o que eles fazem? Eles vão contando, então, aqueles fatos mais que se sobressaíram, não é? Da vida desse missionário. Do primeiro prodígio, entre aspas, né? A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, até a sua crucificação, a sua entrega no infamante madeiro da cruz. Então é isso que os evangelistas vêm contar, mas no meio desse caminho, eles contam histórias de inenarrável beleza. Que se nós prestarmos atenção nessas histórias, nós teremos condições de medir mais ou menos a estatura desse espírito amigo que veio nos ajudar. Contam, por exemplo, que certa vez ele estava se despedindo da turba, da massa, da população, que era muito grande, que ouvia-o falar, e eles precisavam atravessar o lago. E ele disse para os seus discípulos: vão na frente que eu alcanço vocês depois. E ele ficou lá se despedindo do pessoal, distribuindo consolação, conversando, não é? Amável, é um espírito angelical. O que é que ele fazia ali? Distribuía consolo, esperança, claridade para os espíritos sombrios. E os discípulos foram e ficaram lá no meio do lago já. Mas diz que lá pela 1ª hora, os discípulos veem aquela criatura vindo andando sobre as águas assim. E eles se apavoraram, né? Porque acharam que era um fantasma, porque eles não esperavam uma coisa dessa. E aí Pedro, né? Que era sempre muito travesso, entre aspas,
Pedro disse, mas quem que vem? E Jesus falou, calma, não se afobem, né? Não se desesperem, sou eu. Aí Pedro diz assim para ele, mestre, se é vós mesmo, se sois vós, faça que eu ande em cima da água. Jesus disse para ele, vem. Aí Pedro vai. Aí Pedro começou a andar na direção do mestre, e começou a andar. Mas aí, de repente, o cérebro da gente é fogo, né? O nosso cérebro treinado com as coisas físicas, treinado com as possibilidades e impossibilidades físicas, deve ter mandado um recado para ele assim, não é possível andar em cima da água. O que aconteceu quando ele recebeu essa mensagem do cérebro dele? Ele começou a afundar. De modo que ele teve que pedir socorro para o Cristo. Mestre, me ajuda que eu vou me afogar. Jesus pegou a mão e disse para ele, por que duvidastes? Olha a pergunta que Jesus faz. Por que duvidastes, Pedro? Porque estava indo bem, não é? De outra feita, narram também uma história do barco, que eles estavam atravessando lá pelo Mar da Galileia. O Mar da Galileia é só um nome, tá, gente? Porque lá não era um mar, era um lago muito grande, que eles chamavam de Mar da Galileia. Estavam atravessando lá e, de repente, veio uma tempestade na noite, violenta, com muito vento, muito forte. De modo que os discípulos ficaram apavorados, falaram, nós vamos morrer agora o barco vai virar, vai morrer todo mundo aqui. Levantaram, correram, chamar Jesus. Jesus estava dormindo, no meio de toda aquela tempestade, daquele balanço, daqueles trovões, raios, água entrando no barco, e Jesus dormindo. Por quê? Porque Jesus confiava muito em Deus, não é? Jesus estava ligado com Deus. Jesus tinha certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus. E Jesus tinha outra certeza, que não chegara ainda o seu momento, que ele sabia muito bem qual era. Então ele estava dormindo, dormia tranquilo. E os discípulos chegam, correm, mestre, acorda que nós vamos morrer todo mundo aqui, mestre. Aí Jesus levanta, vai até na frente do barco, diz que levanta a mão assim, né? E de repente vem aquela maresia, aquele manso, acalma a ventania, acalma os trovões, as águas ficam tranquilas. E Jesus diz assim, homens de pouca fé, por que estáis assim alvoroçados? E eles ficaram de boca aberta, disseram entre eles, quem é este que até a natureza obedece? Não é? Porque eles não sabiam como se fazia aquilo. Então o Evangelho nos mostra a história desse missionário maior, e vem contando histórias lindas de transformação de corações que ele fazia. Porque Jesus, sobretudo, curava as almas, as criaturas por dentro. Ele auxiliava, muitas vezes, como conta na Bíblia, no Novo Testamento, auxiliava os rancenianos, curava os cegos, os paralíticos, expulsava lá os maus espíritos. Mas sempre que o mestre assim fazia, ele dizia, ele tinha algumas palavras que eram corriqueiras, ele dizia, foi a tua fé que te curou, não é? A tua fé te curou, o que queres que eu te faça? Aí a pessoa dizia, mestre, eu gostaria de ver, né? E ele diz, então se faça a tua vontade, né? Quando chega aquele centurião que quer que cura o servo dele, que está lá na casa dele, lá longe, né? São histórias lindas que tem no Evangelho. O centurião chega, mestre, meu servo está em minha casa morrendo, e eu gostaria que o senhor o curasse. E Jesus diz, vamos, eu vou na tua casa contigo. Ele diz, não, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Olha, mas dizei uma palavra e ele será salvo. E Jesus diz, crês que eu sou capaz disso? E ele diz, eu creio, mestre,
porque eu também sou homem de ordens. E eu digo aos meus soldados, vai, e eles vão. E eu digo aos meus soldados, vem, e eles vêm. Então eu sei que o Senhor é capaz disso. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, nem em Belém eu vi uma fé tão grande quanto esta. E aí ele diz, então vai, seja feita a tua vontade. Quando ele chega na casa dele, o servo está curado. E ainda narra no Evangelho que ele ainda pergunta para o outro servo, fala, que hora que ele se curou? Olha só como é que são, né, as coisas. Aí o outro servo fala, curou-se tal hora. E ele reconheceu que a hora era exatamente aquela que ele havia falado com Jesus. Então vejam que são histórias maravilhosas que são narradas. E Jesus vem até nós num tempo em que os vícios eram muito maiores que hoje. A violência da criatura humana, se nós hoje achamos as criaturas humanas violentas, o que dirá da época de Jesus? A gente não precisa ir muito longe, não. Quem aqui nunca estudou a vida de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, traído por Joaquim Silvério dos Reis, não é? Que a justiça dos homens mandou esquartejar o corpo e distribuir os pedaços pelas cidades mineiras. Olha como é a nossa, como éramos, e isso é a nossa justiça. Os homens de bem, entre aspas, faziam isto. Então vejam que Jesus veio numa época difícil. Uma época difícil em que a escravidão era comum, em que as guerras eram comuns, em que a dívida se pagava com a vida, ou com a escravidão do devedor e de sua família. Então era uma época muito difícil, e Jesus não temeu a nada disso, e veio até nós. E Jesus veio fazer o que aqui? Ele veio nos ensinar o melhor modo de convivermos. É isso mesmo que eu falei, convivermos nós, uns com os outros. Onde é que estão os maiores problemas da nossa vida? São na convivência. É a convivência com o chefe, é na convivência com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com as mães, na convivência com os cunhados, com os tios, com as tias, com as sogras, com os genros, com os netos. Os nossos maiores problemas são de convivência, até na convivência com os estranhos que nós, quiçá, encontramos na rua e que nos ofendem, às vezes gratuitamente. Nossos problemas são de convivência. Se nós aprendermos a conviver pacificamente uns com os outros, alcançamos o próximo ponto de evolução do planeta Terra. Mundo de regeneração. Se nós aprendermos a ser pacíficos, os mansos herdarão a terra. Se nós aprendermos a sair de nossa casa com o nosso espírito desarmado e colocarmos em nossa mente que nada nos tirará a harmonia e a paz, porque foi isso que Jesus nos deixou. Eu vos dou a minha paz, não como vou lá dar ao mundo, mas aquela que trago em mim. Se nós sairmos de nossa casa, afirmando que não vamos deixar que essa paz saia de nós, já é um grande passo. Porque, como eu disse, os mansos herdarão a terra, e benditos, bem-aventurados, os pacificadores. Carreguemos paz. Nós temos que apagar de nós a beligerância, o espírito guerreiro que está em nós,
de muitas encarnações, porque nós vivemos, a gente veio reencarnando no meio disso tudo aí. Das guerras santas, das cruzadas, das inquisições, das escravidões. Nós viemos reencarnando em meio a tudo isso. E trazemos dentro de nós, como que uma espécie de instinto de defesa, a melhor defesa é o ataque. E muitas vezes não pensamos e atacamos. Muitas vezes gratuitamente, e muitas vezes devolvemos o ataque que uma criatura fez a nós, nos colocando, nos igualando a ela, e ainda saímos falando mal dele. Ele me atacou, eu hipoteticamente me defendi, ou seja, ataquei também, porque eu não levo desaforo para casa, ou seja, me rebaixei, me coloquei no mesmo nível, e ainda fico falando que ele é o errado. Olha o nosso pensamento, o nosso raciocínio que nós trazemos. Isso não é um raciocínio cristão. Então Jesus veio trazer para nós esse método de convivência pacífica. A ponto de, quando chegam armados para levá-lo para a cruz, ele diz: é assim que buscais o Cordeiro? Com armas em punho. Como que se fosse nosso tempo, Jesus falava assim: para que isso? Para que vocês estão vindo desse jeito aqui? Eu sou pacífico. Eu sou da paz. Então Jesus veio nos ensinar essa paz. Ele gostaria que nós tivéssemos dentro de nós esta paz, que Ele deixou conosco, e que ainda hoje circula o planeta. Tudo bem? Que ainda hoje circula pelo planeta. Porque as vibrações de Jesus nunca nos abandonaram. Eu vejo muitos amigos falarem: Jesus em breve voltará. Jesus nunca nos abandonou. Nunca saiu do nosso lado. Jesus jamais nos deixou. E foi Ele que disse isso: estarei convosco até o fim dos tempos. Então não fique esperando Ele voltar. Ele não vai encarnar mais. Mas também Ele nunca nos deixou. Está sempre conosco. E Jesus, Ele veio nos ensinar a essa convivência pacífica, porque Ele diz assim para nós: no mundo tereis aflições. Que Jesus conhece o nosso tempo, o nosso coração, os nossos dias, esses dias que passamos. Então Ele nos diz: no mundo tereis aflições. Por outro lado, Ele nos dá uma imensa alegria, porque Ele diz que todo aquele que estiver cansado e abatido, busque-o. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus não nos ilude. Ele não nos diz assim: o mundo é um mar de rosas. Você está aqui para curtir adoidado, né? Não é isso. Não é isso. Nós estamos aqui para fazer um trabalho pessoal de evolução. E o Evangelho é uma chave bendita para isso, se nós quisermos segui-lo. E Jesus trouxe o consolo para nós através das bem-aventuranças, porque também existem momentos em que nós estamos tão abatidos, e isso eu digo de experiência própria, que a gente às vezes não consegue rezar. A gente não consegue formular uma oração. Graças a Deus que existe um tal de Pai Nosso aí, que a gente decora. E quando a gente está muito ruinzinho, a gente não consegue fazer uma oração, a gente vai no Pai Nosso mesmo. Não é? Porque a oração boa é aquela que sai de dentro. Se eu estou abatido, eu digo: meu Deus, eu agora estou vendo uma nesga, uma pequena ponta de luz do seu Evangelho. Mas trago comigo, Senhor, tanta sombra do meu passado, que se o Senhor me abandonar sozinho, comigo mesmo, eu me perco. Às vezes basta falar isso. E pedir: Senhor, fica comigo.
Me ajuda nesse dia, me ampara. Porque eu sozinho não dou conta de mim. Porque o problema, como dizem, sempre foi entre nós e Deus. Nunca foi entre nós e o outro. Então é uma questão de aprender a equacionar isto. Chico Xavier dizia assim, ele diz assim: eu vivo muito alegre e muito feliz. Trabalho, tenho sempre muita gente em volta de mim. Muita gente na minha vida. E é disso que eu gosto. Olha o que ele gostava, de gente. Por isso que ele era alegre e feliz. Ele gostava de gente e tinha gente na vida dele. E como é bom ter gente na vida da gente. E os bons espíritos sabem disso, porque tem vezes que a gente acorda e fala assim, hoje eu não quero falar com ninguém. Naquele dia vem um monte de gente procurar a gente. Tirar a gente daquela condição. Que a gente está indo para o lado errado. Nós temos que conviver. Esse amar-vos uns aos outros só dá para acontecer se estivermos juntos. Como é que vai amar-vos uns aos outros separados? Não é? André Luiz escreveu, pelas mãos de Chico Xavier, ele diz assim, cada espírito é um canal de bênçãos, em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão, otimismo, e a felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se espalha. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho alegria, não tenho. O que é que está faltando, talvez, para nós? Espalhar um pouco de alegria, espalhar um pouco de felicidade. Porque a vida nos retribui o que damos a ela. É aquele a cada um segundo as suas obras, dito pelo Cristo. E aí a gente fala assim, né? A gente precisa aprender a se amar, não é? Mas aprender a se amar não é se dar presentes, não é fazer o que quer, né? Eu mereço comprar um negócio novo. Isso é um olhar torto, né, do que é se amar. Se amar é se respeitar. E se respeitar é, sobretudo, se resguardar. Manter a harmonia, manter-se em paz, conviver harmoniosamente com os semelhantes, não se irritar com facilidade. Isso que é se amar. É assim que a gente se ama. É se mantendo bem. Se eu me amo, eu me mantenho bem. E o que me mantém bem? São os meus sentimentos. Não são as coisas que eu tenho, as coisas que me dão. É isso que me mantém bem. Então, só para terminar, tinha um sábio indiano, tem uma historinha que circula na internet, de um sábio indiano. E ele tinha alcançado um momento em que ele tinha alegria e esperança constantemente. E um dos seus discípulos chegou para ele e falou, mestre, por que o senhor não ensina para as pessoas esse modo que o senhor descobriu de ser sempre alegre, sempre esperançoso? A gente não ia fazer coisa melhor para o mundo, acabando um pouco com essa tristeza, com a desarmonia? O mestre só olhou para a cara dele, não falou nada. Aí passou aquele dia, no outro dia de manhã, ele chama o discípulo, ele diz, olha, você vai fazer um trabalho para mim hoje. Você vai descer lá embaixo no vilarejo, eles estavam lá em cima na montanha. Você vai descer no vilarejo, lá no sopé da montanha, e vai entrevistar as famílias. Você vai perguntar para elas se elas pudessem desejar qualquer coisa nesse mundo, o que é que elas queriam ter. E ele vai todo contente, pega uma prancheta, uma caneta, desce e faz lá o questionário para 50 famílias que moravam lá no sopé da montanha. Aí, ele sobe novamente no finzinho da tarde, já com tudo compilado, muito contente, muito feliz, porque ele amava o mestre, gostava de fazer trabalhos. E ele diz, mestre, está tudo aqui. O mestre diz, pois bem, quais foram as respostas? Aí ele diz assim, mestre, o vilarejo tem 50 famílias. Dessas 50 famílias, 30 famílias responderam que se pudesse pedir qualquer coisa, eles iam pedir mais bens materiais, para viver mais confortavelmente,
ficar mais tranquilo, não ter tanta preocupação com dívida. Outras 10 famílias disseram que gostariam de ter mais saúde para si e para os seus familiares. Certo, e que mais? Ele diz, as outras 5 famílias disseram que gostariam de casar bem os seus filhos e suas filhas, para que eles tivessem também uma vida tranquila e para que eles, pais, pudessem ficar tranquilos com relação ao futuro dos filhos. Olha que legal. E o que mais? Bom, mestre, as últimas 5 famílias disseram que, como eles já têm tudo isso, eles gostariam de ter mais tempo de vida, para gozar melhor tudo aquilo que já possuem, a saúde, os bens e toda a felicidade, e tudo aquilo que eles já têm. O mestre diz, e o que mais? Ele diz, só isso, mestre. O mestre diz, nenhuma das famílias desejou receber os segredos dos meus conhecimentos para viverem felizes e esperançosos? Não, mestre, isso ninguém pediu, não. O mestre falou, pois é, meu filho, como é que você quer que eu dê para as pessoas aquilo que as pessoas não querem receber? Meus irmãos, o Evangelho está aí. É uma fonte de esperança e de alegrias. Mas nós só vamos recebê-lo em nosso coração se nós quisermos receber. Porque Jesus não vai nos obrigar. Muito grato por terem me ouvido. Uma boa noite a todos. Agradecemos ao nosso irmão Reinaldo pelas felizes colocações sobre o Evangelho, né? Algo importante na nossa vida.